A palavra mais longa da língua portuguesa é pneumultramicroscópico silicovulcano coniótico. If you're a beginner, click on the first link in the description. Ative as legendas para você entender todas as explicações. Palavras muito longas são normalmente um grande problema para os estudantes. E a língua portuguesa, de maneira geral, não tem palavras tão longas, mas existem algumas que podem ficar longas e bem complicadas. A palavra que eu falei no início do vídeo é realmente a palavra mais longa da língua portuguesa, mas não é uma palavra nem um pouco comum. Mas existem algumas palavras longas que são bem comuns e muito utilizadas na vida real. A maioria dessas palavras é criada pela combinação de algumas estruturas. Por exemplo, podemos ter uma palavra original e adicionar prefixos ou sufixos. Por exemplo, a palavra suficiente. Uma coisa que não é suficiente é insuficiente. E fazer uma ação de forma insuficiente é fazer algo insuficientemente. Insuficientemente. A mesma coisa com a palavra proporcional. Uma coisa que não é proporcional é desproporcional. E de forma desproporcional é desproporcionalmente. Desproporcionalmente. Uma coisa que acontece de tempos em tempos, mas que não tem um intervalo definido, é uma coisa esporádica. E um evento que acontece de forma esporádica acontece esporadicamente. Uma coisa que acontece de forma independente acontece independentemente. Mas existem palavras que não são derivadas de outras palavras e são naturalmente muito longas. Por exemplo, o verbo utilizado para criar sua própria empresa em português é o verbo empreender. Empreender. E a área de estudos que trabalha sobre as pessoas que estão empreendendo se chama empreendedorismo. Empreendedorismo. É uma palavra muito longa, com duas letras E seguidas, mas é assim que falamos. Empreendedorismo. E quando você tem um problema de saúde com a sua garganta, ou com seu ouvido, ou com o seu nariz, existe um médico especializado em garganta, ouvido e nariz que se chama otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Se você não memorizar esse nome, você pode dizer simplesmente o médico de garganta, ouvido e nariz. E existem ainda algumas palavras que nem são tão longas, mas por causa da combinação das letras, elas acabam ficando muito complicadas. É o caso da palavra supersticioso. Supersticioso. Uma pessoa supersticiosa é uma pessoa que acredita em coisas que não são necessariamente científicas. E por fim, minha palavra favorita dessa lista é a palavra liquidificador. Liquidificador. Um liquidificador é esse objeto que você usa na cozinha para fazer sucos, por exemplo. E agora você pode combinar todas essas palavras em uma única frase. O otorrinolaringologista supersticioso gostava de empreendedorismo e esporadicamente e independentemente, mas insuficientemente e desproporcionalmente, usava o seu liquidificador. Agora você pode voltar o vídeo um pouquinho, pausar e tentar ler a frase você mesmo. E por hoje é só, espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aprendendo português.